Ainda no espectro das qualificadoras do homicídio, eu gostaria de tratar agora do inciso 3, que fala sobre o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Pessoal, primeira coisa, então a gente tem nesse inciso 3 aqui, são as qualificadoras relacionadas ao meio, tá? A gente está falando aqui de qualificadoras relativas ao meio de execução do delito. Então aqui não é o motivo que é desvalioso, mas o meio empregado na realização do crime que o é. Então, de fato, a gente está falando aqui do motivo, no primeiro momento esses 1 e 2, e agora vamos falar dos meios. Pessoal, o primeiro conceito que a gente tem que trabalhar aqui é o conceito de veneno. O que é o veneno? O veneno, ele é uma substância química que pode levar o outro à morte. E aí a doutrina vai dizer que em muitos casos não é a natureza tóxica da substância, mas a sua capacidade de gerar óbito na vítima que vai qualificá-la como veneno. O veneno, ele é uma substância que pode ser qualquer uma. Nós temos venenos da classe dos carbamatos, nós temos veneno da classe, enfim, das categorias mais diversas, né? Nós temos venenos do tipo, o carbamato é o mais comum, né? O famoso chumbinho, o veneno de rato, né? Tipo assim, venenos que causam a morte por intoxicação. Nós temos a estricnina, né? Nós temos a famosa, ou melhor, a infame água de cantárida, né? Muito utilizada durante a Renascença, né? Né? E aí, efetivamente, vou ver se eu acho aqui ver se eu acho a substância da água de Cantárida. Agora, me parece que ela nunca foi revelada, é uma receita muito comum nas cidades italianas, nas cidades italianas de, durante a Renascença, né? Não existe aqui uma receita, né? Mas efetivamente essa água de Cantárida era outro tipo de veneno. A estricnina é um outro tipo de veneno. Mas eu considero, como boa parte da doutrina também o faz, que veneno é qualquer substância capaz de produzir a morte da vítima. Então, a morte por um uso de substância como um veneno, normalmente normalmente ela vai se valer de um veneno mais comum, mas a doutrina debate, por exemplo, se uma injeção de glicose em um diabético poderia efetivamente ser considerado um veneno. Né? E é importante lembrar que o veneno não precisa causar uma morte instantânea. Né? Pode ser que o veneno seja administrado aos poucos, né? Para que não seja percebido. Né? Um homicídio muitas vezes levado a termo no tempo. Né? A administração de substâncias químicas aos poucos, levando ao óbito final. Né? Então, o uso de veneno por si mesmo, independente do motivo, aqui é o meio que qualifica de fato o homicídio. E é importante, efetivamente, para que se demonstre a presença da qualificadora, que haja um exame cadavérico identificando a substância do veneno. Né? Do contrário, isso seria apenas uma ilação. Nós precisamos de provas materiais, né? Nós temos lá o artigo 158 do Código de Processo Penal, que fala que quando a infração deixar vestígios é preciso que seja feito o exame de corpo de delito e efetivamente os exames periciais relativos ao cadáver, o exame cadavérico, no caso, se o homicídio for bem sucedido. Né? O outro meio é o fogo, e aí talvez seja bem autoexplicativo, né? Alguém que é morto por incineração, né? A pessoa é colocada lá, né? Uma forma de homicídio bastante difundida, ou que era mais difundido no passado, chamadas de micro-ondas, né? Os chefes do tráfico de drogas locais colocavam seus inimigos X9s dentro de pneus e aí colocavam gasolina e ateavam fogo, uma morte realmente horrorosa. E o desvalor desse meio de execução em relação à franqueza sóbria e soturna de um único disparo de arma de fogo na nuca, um modo de execução. Se bem que eu não sei muito bem, eu não posso dizer muito bem o que significa ser uma execução gentil, mas eu posso dizer a vocês que queimadura é uma coisa que dói muito. Né? Então o fogo, por sua própria natureza, aqui descrito, ele também é considerado um meio desvalioso. A asfixia, né? Ou seja, a diminuição da passagem do ar por pressão mecânica, né? A asfixia, ela tem essa característica, né? A pressão mecânica impedindo a pessoa de respirar, né? E aí a asfixia ela é considerada uma
ela é considerada uma forma de homicídio qualificado, né? Normalmente ela é dada pelas marcas de esganadura na medicina legal, né? Ficam as mãos, os dedos ficam presos aqui. O instrumento, como ela é uma asfixia via de regra mecânica, as marcas ficam muito evidentes no pescoço da vítima, né? Que é normalmente o local onde a asfixia é feita, muito embora a gente não possa descartar, por exemplo, uma asfixia quando um grande peso é colocado no peito ou na barriga da vítima, impedindo o diafragma dela de se movimentar. Eu não sei exatamente qual é a factibilidade disso, nunca vi, né? Mas aqui é simplesmente o meio asfixiador, né? O asfixiatório é que leva à presença da qualificadora. Tortura, ou seja, quando o agente tortura a vítima até a morte, e aqui é muito importante discernir entre o crime de tortura e o homicídio mediante tortura. Porque no crime de tortura, normalmente, o objetivo daquele ato é obter a confissão do agente de algum fato, alguma informação. Normalmente praticados por agentes públicos, né? Na forma da lei. Mas, por outro lado, se eu estou falando de uma tortura, que é um meio de execução do homicídio, eu estou falando de uma morte que é aos poucos, né? Primeiro se causa bastante sofrimento na vítima até que ela morra, em decorrência de múltiplos espancamentos e tal, né? E aí é porque a tortura ela é colocada par e passo com ou outro meio insidioso ou cruel. O que é o meio insidioso? É o meio que leva tempo para matar a vítima. Ou cruel, e aí a palavra cruel é efetivamente aquele comportamento que pode efetivamente levar a uma morte do ponto de vista do sofrimento da vítima, é muito mais intensa, um sofrimento muito mais excruciante. Ou ainda que possa resultar perigo comum, ou seja, um meio de execução que possa colocar em risco uma coletividade não determinada de pessoas ao redor. Por exemplo, quando eu coloco um monte de granadas em volta da vítima e disparo nas granadas e há uma explosão, né? E aí efetivamente colocando em risco a coletividade das pessoas ali perto. Aí eu tenho o que a gente chama de meio que pode resultar de perigo comum. Né? O agente vai lá e sabota o veículo da vítima, podendo desencadear um acidente que não vai ter por vítima somente ele que estava conduzindo o veículo, mas também o seu carona, talvez também a pessoa que passava do outro lado da rua. E aí efetivamente esse seria um meio que geraria perigo comum, ou seja, perigo para um número de pessoas indeterminado, né? Um número indeterminado de pessoas. Aí nós teríamos efetivamente o homicídio que causa perigo comum. Pessoal, o inciso 4 nos fala de outras modalidades de homicídio que trazem também o meio de execução como qualificadora, a saber, a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, pessoal, a traição ou a emboscada, né, ou mediante dissimulação, o que é isso? São meios através dos quais a vítima ela é enganada de alguma maneira. Né? A traição é aquela em que uma pessoa conhece a vítima e, por exemplo, a atrai até o local do homicídio. Né? A traição ela pressupõe um relacionamento prévio entre a vítima e o agente, ou entre a vítima e o partícipe. Né? Pode ser que seja um crime praticado em concurso de pessoas. Normalmente, quando existe a traição, uma pessoa fica incumbida de atrair a vítima e a outra fica de emboscada. Né? O que é emboscada? É aquela na qual o agente se camufla ou fica fora da visão, se coloca de atalaia, né? E aí vai praticar o homicídio a partir do uso de um expediente no qual a vítima vai ser surpreendida. Né? Essa é a característica comum aqui a todos esses elementos do inciso 4. A vítima aqui ela é surpreendida e a partir de então dessa surpresa é que ela efetivamente vai surgir a qualificadora, né? O meio surpreendente, né? Que aqui vai ser chamado que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Né? Nós temos que falar também sobre a dissimulação, ou seja, a pessoa que finge ser alguém que não é, e aí efetivamente no meio daquela circunstância surpreende a vítima também. O sujeito fala, pergunta, o senhor é fulano de tal? Tem uma encomenda para você.
Ah, sou eu sim, de quem é a encomenda? Toma! Esse foi o exemplo que me ocorreu, né? Mas a ideia de que a dissimulação pode ser um envolvimento da vítima numa conversa, enquanto uma outra pessoa pode efetivamente vir pelas costas e praticar o homicídio usando um garrote, um fio de cobre ou algum outro instrumento que não vai chamar a atenção, como por exemplo disparos de uma arma de fogo, né? Então a gente tem, por exemplo, que no primeiro momento a traição pressupõe esse relacionamento entre a vítima e o agente ou partícipe. A emboscada pressupõe o agente que se coloca de atalaia, ele se coloca numa posição pré-determinada, né, ali dentro da premeditação, né, no âmbito das condutas premeditadas, ele se coloca de antecipação em um local em que ele pode alvejar com segurança a vítima e sair impune ou efetivamente ali impedir que ela se defenda, né? Se coloca fora do seu campo de visão, né? Nós temos a dissimulação, que envolve normalmente o engano da vítima por algum tipo de expediente particular, e nós temos aí o recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido. Muitas vezes, aqui vai ser chamado de meio que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido, muitas vezes o uso da arma de fogo, o que já coloca realmente essa qualificadora quase que em todos os crimes de homicídio que efetivamente chegam ao tribunal do júri, né? Efetivamente, o uso da arma de fogo, considerado aqui como um meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, é de fato, por si só, uma qualificadora quase que universal, né? Daí que a ideia de que a arma de fogo torna difícil que a vítima consiga se defender. É quase como se a noção moral aqui exigisse que o assassino, o agente que vai praticar o homicídio, carregasse uma segunda arma para oferecer à vítima, para que eles pudessem contar 10 passos e aí se virar e atirar um no outro para considerar aqui o homicídio simples, né? Tipo, é uma ideia bastante absurda, mas uma tese acusatória que já ficou emplacada aqui efetivamente de forma bastante sólida e sendo utilizada com bastante sucesso nos tribunais do júri aí pelo país. Certo, pessoal? A gente vai dar sequência aos nossos estudos agora falando sobre é, os, o inciso 5 e depois sobre o feminicídio no próximo vídeo, que a gente já está com 12 minutos nesse vídeo, certo? Muito obrigado. Vamos seguir o nosso estudo sobre os homicídios e as suas modalidades.